Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma nova leitura. O livro intitulado é Porque o Senhor é o meu pastor. 12 bênçãos de uma vida transbordante, do autor Tony Cook. Esse livro contém 71 páginas. Então, hoje nós vamos estar lendo a introdução. Enquanto escrevo estas palavras, nosso país acaba de passar a marca de um mês após o lockdown em resposta à pandemia de coronavírus que trouxe paralisia e caos ao mundo. Uma grande quantidade de pessoas passou por terríveis transtornos em suas vidas e, para alguns, esta tem sido verdadeiramente uma jornada pelo vale da sombra da morte. O medo tem corroído a alma de milhões de pessoas e a incerteza é avassaladora. Ameaças de todos os tipos parecem nos cercar. Mas em meio a tudo isso, um grande farol brilha com a precisão e a intensidade de um lazer. Essa iluminação encoraja uma esperança que não será negada e que pode ser resumida em uma simples frase: o Senhor é o meu pastor. Essa frase tão querida para os cristãos libera um rio de sentimentos consoladores e de belas imagens que procedem do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que faz deste o mais amado de todos os salmos para uma multidão de fiéis e o que faz dele uma das partes mais reconhecidas da Bíblia em todo o mundo. Vamos tratar disso nesse pequeno livro. Nestas páginas descobriremos porque nunca estamos sós, sem socorro ou sem esperança. À medida que percorremos com Davi esse poema pastoral eterno, exploraremos o significado e a importância das palavras que fluíram do coração desse rei ungido enquanto ele refletia sobre a bondade de Deus. A boa notícia é que Deus não demonstra favoritismo e o Senhor, que era o pastor de Davi, é também o nosso pastor. Ao estudar e meditar nesse salmo, lembre-se de que ele é, na verdade, um cântico que Davi escreveu. Imagine Davi passando suas noites nos montes ao redor de Belém, sentado sob o céu estrelado e mantendo os olhos no rebanho enquanto tocava sua lira, um tipo de harpa, e adorava a Deus com os cânticos, salmos, que ele havia composto. Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, Atos 13, verso 22. E era chamado o maravilhoso salmista de Israel. 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. Suas percepções ecoam poderosamente em nossos corações no dia de hoje. O que significa ter um pastor? Davi sabia exatamente do que estava falando quando escreveu o Salmo 23. Ele era um pastor experiente que se importava profundamente com o rebanho de seu pai. Era extremamente cuidadoso e incessantemente comprometido com as ovelhas que estavam sob seus cuidados. E, acima de tudo, Davi sabia que o Senhor era ainda mais comprometido para com ele. Mesmo quando jovem, Davi afirmou: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 e 35. Isso está em correlação perfeita com o que Jesus ensinou depois de se identificar como o bom pastor. Jesus explica em João 10, verso 11 ao 13.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Davi não era mercenário e Jesus também não. Ele é fiel e totalmente confiável e não abandonará você quando os problemas vierem. Quanto mais você passa a conhecer o Senhor como seu pastor, mais você se convence de que Ele está totalmente comprometido com você e com seu bem-estar. Assim, como o pai de Davi confiava o cuidar das suas ovelhas ao filho, Deus confiou o cuidar das suas ovelhas a Jesus e Ele é um bom pastor, bom e fiel. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, verso 28 e 29. O comprometimento que Jesus expressa para conosco não é meramente teórico ou conceitual. É tão concreto que ele o respaldou sacrificando-se por nós. O poder de Deus foi tão demonstrado quando ele ressuscitou Jesus dos mortos para garantir nosso perdão e nos levar a uma aliança eterna com ele. Recebemos esses benefícios maravilhosos pela fé, colocando nossa confiança em quem ele é e no que ele fez por nós. Isaías revela o pastor. Quando Deus quis transmitir sua compaixão e sua ternura para conosco, ele usou a imagem de um pastor. Isaías 40, verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. A que amamentam, ele guiará mansamente. Isso é tão incrível. Quando erramos, Deus veio em nosso socorro. Ele nos redimiu quando havíamos caído em pecado. A maior expressão de amor ocorreu quando Jesus levou nossos pecados e derramou seu sangue por nós na cruz. Paulo afirma, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Quando estávamos no pior momento, Deus nos deu o seu melhor. Jesus, nosso grande pastor, transmite e amplia ainda mais a magnitude do amor impressionante de Deus. Vamos ler Mateus 18, do verso 12 ao 14. Quem vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele montes as 99, indo procurar o que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da sua vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Certa vez ouvi alguém sugerir que não faz muito sentido um pastor deixar as 99 ovelhas para perseguir uma, a não ser que seja você essa ovelha que se desviou. Essa é a beleza do amor de Deus por nós. Como disse Agostinho, Deus ama cada um de nós como se só existisse um de nós. Antes de vermos os benefícios de seguir o pastor, que são muitos, é importante reconhecer a falácia de desejar que Jesus seja nosso Salvador sem necessariamente desejarmos segui-lo como nosso pastor. Se eu afirmo, o Senhor é meu pastor, mas não deseje realmente segui-lo, estou apenas enganando a mim mesmo. Isso não significa que nenhum de nós o tenha seguido perfeitamente, mas sugere que deveríamos ser completamente dedicados a cooperar com a sua supervisão, sua direção e sua orientação em todas as áreas da vida. Sua palavra e seu espírito deveriam nos governar. Não estou falando aqui de servir ao Senhor em nossa própria força, mas de nos rendermos à sua graça que nos capacita. Nenhum de nós seguiu a Deus no passado de maneira perfeita, e é aí
que entra a misericórdia de Deus. É nesse instante que o arrependimento e a renovação do compromisso são importantes. Apesar dos erros do passado, podemos ter um futuro gloriosamente radiante. Todos nós podemos nos identificar com a afirmação de Pedro: porque estavas desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. O antigo hino, na versão em português, fonte és tu de toda bênção, expressa isso perfeitamente. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe de meu Deus, sem luz, dos pecados me lavou, com seu sangue, o bom Jesus. É por causa do sangue de Cristo que temos perdão, relacionamento e aliança com Deus. Nosso pastor realmente deu a vida por nós, a fim de que pudéssemos nos tornar participantes da vida eterna e entrar em uma aliança eterna com o Pai Celestial. O autor de Hebreus expressa isso de forma poderosa. Hebreus capítulo 13, do verso 20 ao 21. Ora, o Deus de paz, que nos tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Participando dos seus benefícios. O Salmo 23 é a confissão de fé de Davi. É uma declaração de quem Deus era na sua vida, assim como uma descrição do papel de Deus em prover e cuidar dele. Em vez de simplesmente admirar o relacionamento de Davi com seu pastor, esse salmo destina-se a ser um exemplo. Em outras palavras, o Senhor cuidará de nós e nos guiará, assim como fazia com Davi. E observando o relacionamento de Davi com Deus nas dimensões variadas da sua bondade, também podemos cultivar nossa fé nesses aspectos de compaixão de Deus e da sua preocupação conosco. Então, quais são os benefícios de ter o Senhor como pastor? Davi os explica claramente. Há 6 versículos no Salmo 23, e nas páginas a seguir identificarei 12 bênçãos específicas que são liberadas em nossas vidas quando seguimos o grande pastor. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.